Queridos irmãos e irmãs, neste dia 30 de maio celebramos a festa da Santíssima Trindade. Na primeira leitura do livro do Deuteronômio, capítulo 4, versículo de 32 a 34 e de 39 a 40, está escrito: Moisés falou ao povo dizendo: Interroga os tempos antigos para que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, de um extremo ao outro dos céus, sucedeu alguma vez coisa tão prodigiosa? Ouviu-se porventura palavra semelhante? Que povo escutou como tu a voz de Deus a falar do meio do fogo e continuou a viver? Qual foi o Deus que formou para si uma nação no seio de outra nação, por meio de provas, sinais, prodígios e combates, com mão forte e braço estendido, juntamente com tremendas maravilhas, como fez por vós o Senhor vosso Deus no Egito, diante dos vossos olhos? Considera hoje e medita no teu coração que o Senhor é o único Deus, no alto dos céus e cá embaixo na terra, e não há outro. Cumprirás suas leis e seus mandamentos, que hoje te prescrevo, para seres feliz tu e os teus filhos depois de ti, e tenhas longa vida na terra, que o Senhor teu Deus te deu, te vai dar para sempre. Queridos irmãos e irmãs, o nosso Deus é presença. Ele é encontro com seus filhos, Ele é salvação. É um Deus que cuida de seus filhos e os liberta das garras do faraó. É um Deus que vem ao encontro dos seus. É um Deus que fala com seu povo e lhes revela caminhos de vida e de libertação. É um Deus que envia profetas ontem e hoje para alertar seu povo dos perigos do bezerro de ouro e dos perigos dos profetas de Baal. Ele é o Deus da aliança, da misericórdia e da comunhão. Ele se mantém fiel às promessas feitas a seu povo. Nunca devemos esquecer que o nosso Deus não abandonou seu povo no deserto, mas marchou à sua frente, e muitas vezes na retaguarda, protegendo-os com a coluna de nuvem. Moisés convida o povo à fidelidade e a não se renderem a outros deuses. Também recebemos o mesmo chamado, a reconhecer que Deus não nos abandona, e que não podemos passar a servir os deuses da rendição ao ter, da sedução, da usura e das vestimentas do orgulho. Deus precisa de servos e servas fiéis ao Evangelho e que se coloquem a serviço dos irmãos. Na festa da Santíssima Trindade, somos convidados a descobrir o verdadeiro rosto de Deus. Na segunda leitura de Romanos, capítulo 8, de 14 a 17, está escrito: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participarmos de seus sofrimentos, para também participarmos da sua glória. Irmãos e irmãs, quem é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. Portanto, não devemos aceitar o convite de serviço ao espírito que gera morte, que gera escravidão, que gera o orgulho ou a ganância. Quem se coloca a serviço destas formas de propostas do espírito de mal, se torna filho das trevas. Portanto, nessa leitura, somos convidados a anunciar e ajudar os irmãos a abraçarem o chamado do Espírito Santo de Deus. O Senhor nos concede a graça de podermos invocá-lo como Pai. Ele é nosso Pai e nós somos seus filhos. Desta forma, a salvação não é a simples conquista do homem, mas um dom gratuito do amor de Deus. Nosso Deus é aquele que caminha com seus filhos e que quer libertar a todos das garras da morte.
Ele deu a vida em expiação de nossas quedas e pecados. Agora, Ele nos dá a missão de fazer o mesmo pelos nossos irmãos. Somos instrumentos da ação do Espírito Santo no mundo, e nossa missão é de contribuir para que todos tenham vida de Deus em nossas vidas. No Evangelho, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, de 16 a 20, está escrito: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se, Jesus falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Irmãos e irmãs, Jesus convoca os discípulos para o encontro da comunidade do Senhor na Galiléia. A Galiléia era um lugar onde os caminhos de várias nações se encontravam. Os judeus de Jerusalém não os viam com bons olhos e os consideravam pagãos. Mas é nessa encruzilhada que Jesus escolhe como ponto da ação missionária a ser iniciada pelos apóstolos. É ali que o Senhor faz o envio dos seus discípulos para a vida da missão. É a partir da Galiléia que Jesus torna toda a igreja missionária. Na Galiléia, o povo de Deus passa a fazer parte da comunidade trinitária do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A comunidade precisa estar muito atenta à ação missionária de Jesus. A comunidade não deve e não pode ficar rotulando situações, pessoas ou regiões. A nossa missão é de fortalecer a comunhão e de resgatar os que estão afastados ou longe. A nossa missão é de contribuir para a salvação de todos e não de ficar julgando e condenando. A igreja é enviada para levar a boa nova para todos. Não é para levar para alguns privilegiados e excluir os que não me oferecem vantagens. A palavra de Deus não está à venda e nem é instrumento de barganha. A festa da Santíssima Trindade é para nos alertar e revelar que somos enviados como missionários a todas as regiões e situações. O escolhido por Deus não pode ficar escolhendo lugares que lhe sejam mais lucrativos ou mais cômodos. Quem nos escolheu foi Deus para servir a todos. Por isso, o chamado de Deus é para que possamos servir, ser missionários e missionárias do Senhor. Que a graça, o poder e o amor de Deus esteja com todos. Amém.